Meu estimado filho, minha estimada filha, hoje você permaneceu parado. Não porque escolheu a quietude, mas porque não tinha certeza se mover significaria desperdiçar ainda mais tempo. Você tem circulado em torno das mesmas esperanças, das mesmas orações, das mesmas portas que não se abrem. Há um cansaço, não apenas no seu corpo, mas profundamente no seu tempo. É como se você estivesse esperando que eu me movesse. E no silêncio, as perguntas ficaram mais altas. Você não ousou dizer em voz alta, mas pensou: será que meu tempo passou? Será que perdi algo? Será que errei o caminho? O atraso tem uma voz. Ele sussurra que você foi esquecido, que outros chegaram primeiro, que talvez a sua estação foi roubada. E quando ele fala, não atrasa apenas seus planos. Ele começa a corroer sua confiança. Foi isso que aconteceu, não foi? Não de uma vez, mas aos poucos. A paixão que você carregava com mãos abertas agora parece algo que você teme encarar por muito tempo. Você me ama, mas não confia mais no relógio. Confia em mim, mas não no meu tempo. E eu preciso falar com você sobre isso hoje. Não com repreensão, mas com a clareza pela qual você tem clamado. Ouça-me, o atraso não cancelou o seu destino. A lentidão não matou a semente. O silêncio não interrompeu a história. E aquilo que comecei em você, ainda estou empenhado em completar. Não importa quanto tempo parece ter levado. Não importa quem chegou antes. Não importa quantos desvios apareceram pelo caminho. Atraso não é negação. Quero que você ouça isso, não como um clichê, mas como uma profecia sobre a sua vida. Há uma diferença entre o que eu retenho e o que estou preparando. O que você viu como pausa, eu vi como proteção. Nem tudo o que você desejava estava pronto para te receber. Nem toda promessa estava preparada para suportar o peso do seu chamado ainda. E você não estava apenas esperando a coisa certa estar pronta. Você estava sendo moldado para caminhar nela com integridade e com fogo, não apenas com empolgação. Essa dor que você sente não é fracasso, é fome divina. Essa inquietação não é confusão, é o estremecer de algo que plantei há muito tempo e que está prestes a romper. Mesmo quando você achou que estava parado, eu estava aprofundando suas raízes. Você orou por fruto, eu te dei fundamento. Houve algo que você não viu. O atraso me deu tempo para remover as vozes erradas ao seu redor. Me deu espaço para fechar caminhos que você teria seguido por medo. Forçou seus ouvidos a se afinarem com o meu sussurro e não com os aplausos dos outros. Você não foi enterrado. Você foi plantado. Sim, o solo ficou pesado. Sim, a espera se prolongou. Mas debaixo da terra, onde ninguém aplaudia, eu estava te formando. Eu sei o que disseram. Eu sei o que você começou a acreditar, que talvez você esteja atrasado, que talvez a porta aberta tenha sido perdida, que talvez você seja velho demais, cansado demais, ou que chegou tarde demais. Mas preciso que você se lembre, eu não opero com relógios humanos. Não sou apressado por modas, nem atrasado por obstáculos. Minhas promessas não são pacotes da Amazon que você rastreia. Minha palavra cria o tempo. Ela não se curva a ele. Eu o redimo. Eu o restauro. Eu multiplico o que foi perdido. Escrevo destinos que superam as limitações humanas. Voltemos àquele primeiro momento. Você me ouviu. Aquele momento em que o chamado ganhou vida no seu espírito. Lembra como você tinha certeza? Como seu espírito se sentia leve? Como a imagem do seu futuro parecia um vento sob suas costelas? Aquilo era eu. Não era imaginação, não era empolgação emocional. Eu fui quem sussurrou. E eu não mudei de ideia. Você não ultrapassou a validade da profecia. Você não invalidou a promessa. O que eu escrevi ainda está de pé. E nenhum atraso, nem mesmo os que você causou, anulou o meu propósito. Sim, até os seus erros foram considerados na minha linha do tempo redentora. Eu não faço apenas planos. Eu crio caminhos de ressurreição. Você presumiu que o atraso significava perda de favor, mas alguns atrasos são sagrados. Alguns são eu te salvando de uma exposição prematura. Alguns são meu silêncio diante de vozes falsas antes de amplificar a sua. E alguns
são atrasos de misericórdia, para que ao passar pela porta você não se perca dentro dela. Você pensou que eu estava distante porque nada se movia, mas eu nunca estive tão perto como durante a sua espera. Estava refinando o seu discernimento, treinando a sua paciência, fortalecendo o seu sim. Havia coisas escondidas que precisavam morrer antes que o fruto visível pudesse crescer com segurança. Agora, aqui está a verdade que você tem evitado dizer em voz alta. Você tem medo de esperar de novo, não porque não acredita em mim, mas porque não quer sentir aquela dor mais uma vez. E eu entendo. Esperar exige coragem, especialmente depois do atraso. Mas hoje eu te convido a esperar novamente. Não de forma cega, mas com ousadia. Porque agora sua esperança está enraizada mais profundamente. Agora sua esperança sobreviveu à decepção. Agora sua esperança não é mais sobre alcançar resultados, mas sobre confiar em mim. Levante sua cabeça. Recalibre seu coração. O relógio não te traiu. O céu não te esqueceu. E o seu destino ainda está intacto. Não apesar do atraso, mas por meio dele. Se estas palavras estão tocando o teu espírito, escreva aqui nos comentários: minha esperança está em ti, Senhor. Meu filho querido, minha filha querida, ainda neste vídeo eu tenho uma surpresa especial para você. Sim, uma surpresa divina, uma grande bênção preparada cuidadosamente pelas minhas mãos e destinada especialmente para você que me ouve neste momento. Antes de anunciar essas boas novas, quero pedir para que você preste muita atenção em tudo o que direi a partir de agora, pois não é por acaso que você está me ouvindo hoje. Você não clicou neste vídeo em vão. Eu, o Senhor vosso Deus, arquitetei e planejei este momento de comunhão entre nós, pois eu definitivamente pretendo transformar a sua vida hoje. Quero que você torne-se uma prova concreta do que o meu poder transformador é capaz de fazer na vida daqueles que creem em mim e que me dão a atenção que eu mereço. Portanto, meu filho, minha filha, empresta-me agora os seus ouvidos e ouça atentamente o meu clamor. Vigia-te contra as artimanhas e armadilhas do inimigo, pois ele não gosta nem um pouco quando eu toco no assunto que falarei adiante. Ele se revolta e se levanta quando percebe que meus filhos e filhas estão próximos de mim, colocando em prática os valores cristãos deixados por meu filho primogênito Jesus Cristo. Por isso, repito, não desvie sua atenção da mensagem de hoje e permaneça comigo, pois, como eu disse, daqui a pouquinho quero anunciar as boas novas que reservei para a sua vida. Porém, se você abandonar este vídeo pelo caminho, se você me deixar falando sozinho ou ficar com a cabeça em outro lugar, pensando em outras coisas, infelizmente não poderei conceder a você as bênçãos que já estão preparadas e prontas para serem entregues. Afinal, não posso abençoar aqueles que não me dão nem sequer alguns minutinhos de atenção. Amém? Posso contar com todo o seu foco hoje? Se a sua resposta é sim, amado filho, amada filha, escreva nos comentários: conte comigo, Senhor. E fique sabendo que você está a apenas um passo de receber a minha graça. Antes de dar as boas novas a vocês, quero lembrá-los que eu sou o Senhor, o vosso Deus. E hoje vos falo com um clamor de misericórdia. Sim, de misericórdia. Digo isso porque vocês, meus filhos e filhas, os cristãos verdadeiros, são os únicos que ainda se lembram que as águas caíram com fúria sobre o Rio Grande do Sul há alguns meses atrás, levando consigo lares, vidas e a esperança de muitos. Mais de 600 mil dos meus filhos e filhas estão ainda sem abrigo. Quase 200 almas partiram e dezenas ainda estão desaparecidas. Neste momento eles clamam por socorro, por compaixão. E é através de vocês, meus bondosos filhos e filhas, que eu estendo a mão para ajudá-los neste momento tão difícil, mesmo passados vários meses dessa grande tragédia. Percebam que ninguém mais toca nesse assunto, como se o sofrimento dessas vítimas do Sul já tivesse acabado. Como se de alguns meses para cá tudo tivesse sido reconstruído e voltado a ser como era antes. Não se ouve falar mais nada nos programas de televisão e até mesmo na internet.
Este canal é um dos poucos que ainda está empenhado em salvar e reestruturar as vidas que quase se perderam na catástrofe climática. E é justamente por poucas pessoas ainda tocarem nesse assunto que está cada vez mais difícil conseguir levar cestas básicas, cobertores, geladeiras, fogões e outros itens fundamentais para os abrigos e as pessoas que estão à mercê das ruas. As ofertas e doações para salvar essas pessoas estão cada vez menores, cada vez mais escassas, e isso me entristece profundamente, pois muitas vidas estão dependendo da compaixão de vocês cristãos, filhos do Deus vivo e ovelhas de Jesus Cristo. Sei que muitos de vocês que me ouvem neste momento já ajudaram de alguma forma, seja doando o próprio tempo ao trabalhar diretamente nos abrigos e nas ruas, seja como uma oferta, uma oração ou uma doação. Estou ciente que muitos de vocês já fizeram bastante, mas hoje eu quero capacitá-los para que consigam ir além. Sim, mesmo que você ache que não é capaz de fazer mais, eu vou te capacitar e te abençoar, para que você consiga ajudar um pouco mais e refletir o poder do meu amor na vida dos seus irmãos e irmãs que tanto sofrem neste momento. Infelizmente, hoje, essas pobres pessoas só têm a gente para contar. Por isso, é necessário que façamos um sacrifício ainda maior. Vede a mãe que segura seus filhos com lágrimas nos olhos, sem saber como alimentá-los. Vede o idoso que perdeu sua casa e não tem onde repousar a cabeça. Essas são as pessoas a quem eu vos chamo a ajudar, pois vós sois o sal da terra, a luz do mundo, e agora é a hora de resplandecer. Lembrai-vos das palavras do meu Filho, Jesus Cristo, eternizadas no capítulo 25 do livro de Mateus. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e me acolhestes. Hoje, meus amados, eu volto a vós pedindo que abram seus corações, não para que digam apenas palavras, mas para que hajam, para que socorram os necessitados. Há uma criança agora segurando o seu ursinho de pelúcia, o único bem que restou após as águas destruírem tudo. Ela espera em oração por um milagre, e vós podeis ser esse milagre. Não são apenas ofertas ou doações que estou pedindo e implorando, é amor em ação. É a chance de viverdes a verdadeira fé, aquela que transcende palavras e se transforma em atitudes. Eu vos dou a oportunidade de semear bênçãos, porque cada oferta ou doação que fizerdes será uma semente plantada em solo fértil. Quem ajudar a essas famílias não lhes dará apenas abrigo, comida ou cobertores, mas dará também esperança. Aquele que semeia em tempos de escassez, colhe abundantemente múltiplas vezes mais. Como fiz com Jó, restituirei em dobro aqueles que com generosidade estenderem suas mãos ao próximo. Ainda este ano eu vos abençoarei multiplicando aquilo que tens, porque eu sou um Deus fiel que recompensa os corações verdadeiramente generosos. Boa parte da comunidade cristã, sobretudo a equipe deste canal, está se mobilizando há mais de um ano para não deixar os irmãos do Sul à deriva e esquecidos. Mas com a queda drástica no número de ofertas e doações, estamos tendo cada vez mais dificuldades para levar cestas básicas e outros itens essenciais ao Rio Grande do Sul. Nós precisamos comprar até o fim deste mês o máximo de cestas básicas. Cobertores, fogões e geladeiras possíveis, sejam usados ou não, para levarmos mais uma carreta aos seus irmãos e irmãs do Sul. Por isso eu faço este apelo emergencial a todos vocês. Atualmente, cada cesta básica está custando cerca de R$120. Se você tiver condições de doar uma cesta básica inteira, eu imploro, faça isso. Se você puder ofertar ou doar o valor de 10 cestas básicas, significa que você está sendo abençoado por mim e que será ainda mais abençoado caso possa contribuir com essa causa tão nobre e urgente. Se você puder ofertar ou doar apenas uma fração do valor de uma cesta básica, por favor, faça isso. Meus amados, não penses que o pouco que tendes não pode fazer diferença. Lembrai-vos do milagre dos pães e dos peixes.
aquilo que parecia pouco alimentou uma multidão, porque quando eu toco o milagre acontece. Assim também será com as vossas ofertas ou doações, pois eu abençoarei e multiplicarei cada oferta ou doação que fizerdes de coração. Aliás, neste exato momento, o meu Espírito Santo está agindo e revelando que alguns dos fiéis que me ouvem agora estão sendo tocados profundamente pelo meu amor e, embora antes estivessem relutantes em contribuir, neste momento estão tendo seus corações amolecidos e também preenchidos por gratidão a mim. Essa gratidão vai se materializar em ofertas e doações, para depois transformar-se em cestas básicas, cobertores, fogões e geladeiras. O meu Espírito Santo está revelando que uma pessoa em específico, que estava com o coração apertado hoje ao acordar, agora sente-se mais leve diante da oportunidade de fazer o bem ao seu próximo. Tem uma pessoa neste momento pensando em ofertar o valor para a compra de 5 cestas básicas, enquanto outra está considerando doar o valor de 20 cestas básicas. Aleluia, 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 3 vezes aleluia por isso. Essas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, o qual não só as guiará para essa grande obra, como também permanecerá ao seu lado para multiplicar todo o valor ofertado ou doado. A essas pessoas, eu, o Senhor vosso Deus, tenho um recado. Não pensem que qualquer oferta ou doação fará falta para você. Dou a minha garantia divina que não faltará nada em sua despensa, pelo contrário. Eu vos prometo que multiplicarei por 7 vezes 7 todo o valor que você ofertar ou doar hoje. Amém, meus amados. Vocês podem fazer as ofertas ou doações por Pix de forma muito rápida e prática. Para isso, basta escanear o QR Code que está aparecendo em sua tela, ou então clicar no link que está no primeiro comentário fixado do vídeo. Pause o vídeo e faça isso agora mesmo, permitindo que o meu amor e a minha generosidade se manifestem através de você. Dê essa chance a você mesmo, pois a alegria que você sentirá após ajudar o seu próximo será única e inefável, mesmo que você já tenha ajudado anteriormente. Vou te contemplar com uma alegria que não existe neste mundo. Você sentirá uma sensação de preenchimento divino que poucos conseguiram sentir em vida. A tragédia do Rio Grande do Sul ainda é uma realidade dolorosa, mas vós tendes o poder de mudar essa história. Juntos podemos reerguer famílias, reconstruir lares, restaurar vidas. Não espereis que outros façam. Eu vos escolhi pessoalmente para serdes o socorro deles. Oferte com fé, doe com amor, e vereis as bênçãos dos céus serem derramadas sobre vós e vossa família. Quando fizerdes a oferta ou doação, faça também um pedido, e eu lhe concederei, mesmo que ele pareça impossível à primeira vista. Amém? Posso contar com você? Se a sua resposta é sim, demonstre-me isso nos comentários escrevendo: receba a minha oferta, ó Senhor. Você passou tempo demais traduzindo o atraso como desqualificação. Todas as vezes que viu alguém alcançar o que você ainda esperava, uma voz silenciosa dentro de você sussurrou: deve ser porque eu não estou pronto. Não fui escolhido, não sou suficiente. Você parou de chamar isso de inveja, mas a ferida que ficou revelou a verdade. Seu coração não se partiu apenas por causa do peso, ele se fraturou por causa da mentira de que você estava sendo ignorado. E cada comparação não dita se tornou mais um motivo para você se encolher. Mas eu nunca pedi que você corresse a corrida de outra pessoa. Eu nunca medi o seu destino pelo calendário deles. Eu não faço chamados em cópia e cola. Eu crio linhas do tempo tão únicas quanto suas digitais. E o que marquei para você, ninguém mais pode tomar, mesmo que cheguem primeiro, mesmo que brilhem mais forte, mesmo que pareçam mais preparados. Eu não escrevi o nome deles na sua história e não escrevi o seu nome na deles. Então deixe-me ser claro, você não está atrasado. Você não é um plano reserva. Você não é o esquecido. Você não é o que chegou tarde demais. Você é meu. Eu não estive apenas te observando esperar. Eu estive te moldando nesse processo. Todas as vezes que você continuou caminhando sem os holofotes,
todas as vezes que celebrou a vitória de alguém enquanto segurava suas próprias lágrimas em segredo. Eu te vi, você estava se tornando mais sólido do que imaginava, porque enquanto outros corriam rumo à visibilidade, eu estava construindo suas raízes na invisibilidade. Eu não estou te preparando para aplausos rápidos. Eu estou te preparando para impacto duradouro. Impacto não vem por meio de atalhos. Ele vem através da rendição. É isso que esse atraso tem sido. Não um castigo, mas uma preparação. Não um bloqueio, mas um processo de formação. Você não perdeu o momento. Eu apenas estendi o alicerce para que você pudesse carregar mais do que imaginava. Você perguntou, mas eu não obedeci. Eu não disse sim? Sim, você disse. E é exatamente por isso que o refinamento veio. Não porque eu estava irado, mas porque eu estava te confiando algo sagrado. E coisas sagradas exigem processos sagrados. Você não falhou comigo. O peso que você carregou não era sinal de fracasso. Era sinal de favor. Eu podo aquilo que desejo que floresça. Eu refino aquilo que desejo revelar. Você não foi deixado de lado. Você foi purificado. Você presumiu que o atraso significava distância entre nós, mas não é assim que eu opero. Se alguma coisa, eu me aproximo ainda mais na tensão. Eu me aproximei na dor. Eu me sentei com você quando ninguém mais notava. Eu segurei sua voz quando você estava cansado demais para orar. Eu colhi as lágrimas que você não contou a ninguém. Eu não estive ausente. Eu estive te ancorando. Deixe-me te dizer algo que sua alma precisa ouvir de novo. Atraso não significa abandono. Não significa que o sonho morreu. Não significa que a visão era falsa. Significa que a semente ainda está debaixo da terra. E debaixo da terra, ela ainda está em minhas mãos. Mesmo agora, neste momento, eu estou te libertando das mentiras que você adotou para tentar lidar com a decepção. Mentiras que diziam que você estava quebrado demais, que você perdeu a oportunidade. Que foi substituído, eu nunca te substituí. Eu nunca entreguei o seu chamado a outra pessoa. Existem tempos divinos que não podem ser apressados, e você está de pé bem na beira de um deles. Mas antes de te mover adiante, eu quero tirar o peso da sua alma, porque não é apenas o atraso que tem te cansado, é a forma como você o tem carregado. Você tentou sorrir apesar dele, servir apesar dele, provar que ainda era valioso, enquanto em silêncio se perguntava se seu valor estava diminuindo. Você atuou enquanto estava com dor. E eu quero que você saiba, eu vi isso também. Você achou que sua invisibilidade era punição, mas mesmo nas sombras, eu me alegrava em você, mesmo quando você se sentia irrelevante. Eu estava usando cada dia silencioso para esculpir partes de você que precisavam ser libertas antes que a promessa pudesse se cumprir. Você não estava sendo punido, você estava sendo preservado. E agora, mesmo enquanto você permanece cansado e incerto, eu ainda estou sussurrando destino sobre você. Você não está perdido. Você não está atrasado. E você não está desqualificado. Eles podem ter te chamado de aquele que sempre espera, mas eu te chamo de meu plantado, meu confiado, meu resiliente, meu escolhido. Existem portas se abrindo agora mesmo. Portas silenciosas, portas sagradas. E desta vez, você vai passar por elas sem precisar provar nada. Porque o atraso te ensinou quem você é quando ninguém está olhando. Deixe essa verdade penetrar em você. Você ainda é chamado. Você ainda é meu e o seu destino ainda está vivo. Preciso te mostrar algo que você ainda não teve coragem de olhar. Não porque você é fraco, mas porque tem tentado se proteger de mais decepções. Mas se não nomearmos a ferida escondida, ela continuará vazando em cada decisão. É por isso que tem sido difícil para você dizer sim, sem hesitação. É por isso que você duvida do seu próprio discernimento. Porque por trás da sua força, há uma pergunta que tem te assombrado silenciosamente. E se o atraso aconteceu porque eu falhei com Deus? Essa mentira te seguiu como uma sombra. Começou sutil, apenas uma dúvida aqui, uma lembrança ali, um momento em que você se perguntou se perdeu um sinal. Um tempo em que sentiu que não orou o suficiente, não creu com força suficiente, não agiu rápido o bastante.
E com o tempo, essa acusação silenciosa se tornou algo mais pesado. Você não disse isso em voz alta, mas começou a acreditar. Talvez esse atraso seja um castigo. Talvez eu tenha causado isso. E aqui está a minha resposta, direta e clara como você precisa ouvir. Não, meu filho. Não, minha filha. Você não está sendo punido. Eu não estou usando o seu passado contra você. Mesmo quando você deu passos errados. Mesmo quando escolheu sobreviver em vez de se render. Mesmo quando o medo silenciou sua obediência. Eu ainda estava escrevendo uma história redentora sobre a sua vida. Eu sou o Deus que reescreveu o caminho de Jonas, que restaurou Pedro após a negação, que acolheu Tomé mesmo na dúvida. Você acha que eu jogaria fora o seu futuro porque você não acertou tudo na primeira tentativa? Eu não te escolhi por causa da sua performance. Eu te escolhi porque te amei primeiro. Se estas palavras estão tocando o seu espírito, escreva aqui nos comentários. Eu sei que ainda sou teu, Senhor. Mas sim, eu vi o que te moldou. Eu vi o quanto de pressão você carregou desde jovem. Quantas vezes teve que liderar sem ser guiado. Como você se tornou o forte antes que seu coração tivesse tempo de ser curado. Você assumiu a responsabilidade pelo caos dos outros. E quando sua vida começou a desacelerar, aquela mesma pressão virou-se para dentro. Você culpou a si mesmo pelo atraso. Não porque fosse sua culpa, mas porque se culpar te deu uma ilusão de controle. Se fosse culpa sua, pelo menos faria sentido. Pelo menos poderia consertar. É por isso que a mentira foi tão tentadora. Ela deu ao seu sofrimento uma explicação. Mas eu não quero mais que você viva em autopunição. Eu quero você livre. Quero seu coração limpo de culpa falsa e seu espírito lavado da performance. Não porque você mereça, mas porque eu já paguei por isso. Eu nunca te pedi para carregar o que só a graça pode restaurar. Deixe-me ser aquele que segura esse peso. Deixe-me te lembrar que o seu destino nunca foi baseado em perfeição. Foi baseado na minha fidelidade. Você confundiu o silêncio com raiva. Mas eu estive mais perto no silêncio do que você imagina. Estive sustentando as paredes enquanto sua fé vacilava. Estive selando as rachaduras que o inimigo tentou explorar. Estive protegendo o que você estava exausto demais para defender. E agora estou revelando o que sempre foi verdade. O seu atraso não é castigo. É parte da preparação. Aquilo que você sentiu como abandono era na verdade uma pausa sagrada. Eu te guardando de um avanço prematuro. Porque há portas que te esmagariam se você passasse por elas cedo demais. E eu não quero uma pausa para você. Eu quero alinhamento dentro de você. Esse é o tipo de favor que permanece. O tipo de legado que não se apaga. Deixe-me te perguntar algo. Você teria conseguido carregar o peso total do seu chamado 2 anos atrás? Seu coração estaria pronto para ser confiado com influência, visibilidade, pressão e portas abertas? Você está mais forte agora, mais sábio agora. Não porque você pulou o processo, mas porque permaneceu nele, mesmo quando nada fazia sentido. É isso que eu honro. É por isso que o óleo sobre a sua vida será diferente. Porque ele não veio da performance, ele veio da perseverança. E agora, ao começar a reabrir os portões, você não entrará com medo ou esforço. Você entrará com paz. Porque desta vez, sua confiança não virá do progresso, virá da presença. Vamos chamar a dor pelo que ela é. Não foi fracasso. Foi poda, não foi rejeição. Foi redirecionamento. Não foi julgamento. Foi refinamento. E nada disso foi em vão. Você não está atrasado. Você está exatamente no tempo certo para aquilo que estou prestes a confiar a você. E aquela dor silenciosa que tem vivido em seu peito está prestes a se tornar o exato lugar onde minha glória repousará. Deixe-me declarar isso sobre você como um selo em seu espírito. Você não é definido por atrasos. Você é definido por aquele que segura o seu tempo. Você sente esse mover? Essa mudança suave, quase imperceptível dentro de você? Você carregou tanto silêncio, tanta imobilidade, que até mesmo a menor brisa do meu espírito parece uma tempestade. Mas é real, algo está se movendo. Não é alto, ainda não.
mas é constante como a chuva antes do amanhecer, como o chão tremendo antes da semente romper. O atraso não é mais a única voz que fala. Agora a minha voz está começando a se erguer novamente dentro de você. Você percebeu isso mais cedo, não foi? Aquele estranho senso de calma, mesmo quando as perguntas ainda estavam sem resposta. Aquele momento inesperado de alegria sem razão aparente. Aquela conversa que te lembrou uma versão de si mesmo que achava ter desaparecido. Aquilo não foi coincidência. Foram sinais. Foram sussurros da minha mão. Estive plantando lembretes ao longo do caminho. Pistas de que eu nunca te deixei, de que eu nunca esqueci, que estive orquestrando detalhes nos bastidores. A porta ainda não se abriu completamente, mas ela já não está trancada. A pressão que antes pesava sobre seu peito já não te prende. De alguma forma, você está respirando de novo, não porque tudo ao redor mudou, mas porque algo está se curando dentro de você. É assim que o rompimento começa. Nem sempre com fogos de artifício, mas com clareza. Nem sempre com portões escancarados, mas com correntes sendo destravadas. E uma a uma elas estão caindo. O medo que te dizia para se esconder, eu estou quebrando. A mentira que dizia que você estava atrasado demais, eu estou silenciando. A fadiga que entorpeceu seu discernimento, eu estou aliviando. Seus sentidos espirituais estão despertando novamente. Não por desespero, mas por esperança. Eu estou restaurando seu ritmo, não apenas sua raiz. Não estou apenas te dando direção, estou te dando percepção. A habilidade de me notar mesmo nas pequenas coisas. É isso que você está aprendendo agora, a discernir o mover antes que ele se torne visível. A reconhecer que minha presença não está atrelada à performance. E que atraso não significa desconexão, significa convite. Eu estive te convidando para uma confiança mais profunda. Não porque eu queria que você sofresse, mas porque eu queria te dar mais do que aquilo que você pediu. Você pediu por tempo, estou te dando sabedoria. Você pediu por portas, estou te dando discernimento. Você pediu por impulso, estou te dando resiliência. Você pediu por chegada, estou te dando raízes. Porque se você recebesse apenas o que pediu, talvez perdesse o que realmente precisava. Mas eu vejo tudo. Eu sei o que vai te manter firme quando o rompimento chegar. Eu sei o que manterá seu coração puro quando o reconhecimento tentar te seduzir. É por isso que a espera pareceu longa. Foi misericórdia embrulhada em mistério. E agora essa misericórdia está se revelando. Ouça com atenção. Você não está de pé no fracasso. Você está de pé em formação. Você não está preso. Está estabilizando. E mesmo quando os próximos passos parecerem pequenos ou incertos, eles ainda são passos. Não despreze o lento despertar. Não rejeite os pequenos sinais. O mesmo Deus que abriu mares também guia com nuvem e sussurro. Você não está esperando que eu apareça. Eu já estou aqui e já estou agindo. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Você consegue sentir agora esse realinhamento sutil entre sua fé e seu futuro? Você não precisa mais fingir alegria. Está começando a acreditar de novo. Isso não é empolgação emocional. Isso é ressurreição. É isso que eu faço de melhor. Se estas palavras estão acendendo algo dentro de você, comente aqui. Estou vivo em ti, Espírito Santo. Eu sopro sobre ossos secos. Eu revivo corações fechados. Eu trago beleza a partir de linhas do tempo quebradas. E eu estou fazendo isso em você agora. Aqui mesmo, hoje, aquilo que você pensou ser o fim do seu impulso foi, na verdade, o fortalecimento do seu núcleo. Essa pausa não te parou. Ela te salvou. Ela não retirou seu propósito. Ela refinou suas motivações. E por causa disso, quando você caminhar para frente, não será com ansiedade, mas com autoridade. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. O atraso não te deixou vazio. Ele te tornou pronto. O início da restauração nem sempre vem com explosões. Às vezes, começa com algo tão silencioso quanto o fôlego retornando a um peito cansado. Isso está acontecendo agora. Você não está apenas sobrevivendo ao peso. Está começando a sentir a mudança do vento. E quando o vento muda, meu espírito se move.
E quando meu espírito se move, portas se abrem. No tempo certo, em alinhamento, sem esforço. Fique comigo. Fique expectante. Fique aberto. Porque o que estou prestes a fazer não apenas redimirá o que foi perdido. Vai superar o que você pensou ser possível. Os sinais já estão aqui. Você não está apenas perto. Você está atravessando a um novo ritmo no qual estou te convidando a caminhar. Não o ritmo da pressa, não o ritmo da performance, mas o ritmo da presença. O atraso que você experimentou expôs algo mais profundo. Você foi condicionado a medir progresso por movimento, mas eu sempre medi maturidade por alinhamento. E agora eu quero te ensinar a viver a partir desse lugar. Não apenas depois que o rompimento vier, mas a partir de agora. Deixe-me te perguntar com gentileza, como você tem tratado o seu corpo durante essa espera? Você o puniu por não acompanhar a pressão? Ignorou seus sinais, seu cansaço, sua tensão, suas necessidades? Tantas vezes, quando o atraso se estende mais do que o esperado, você transforma seu corpo em uma máquina, tentando continuar sendo útil, mas você nunca foi chamado para conquistar seu propósito por meio do esgotamento. Você não precisa provar seu valor se desgastando na fidelidade. Eu honro o descanso tanto quanto honro a ação. Eu não sou glorificado pelo seu colapso. Eu sou glorificado pela sua obediência. E às vezes, obediência significa confiar o suficiente em mim para fazer uma pausa. Você tem permissão para descansar, mesmo quando o rompimento ainda não chegou. Deixe essa verdade se estabelecer em você. Descansar não é perder tempo, é reivindicá-lo. E o seu espírito, como tem sido sensível, há um cansaço em você que o sono não resolve. É o cansaço que vem de segurar com força uma esperança que parece estar atrasada. Eu quero ministrar justamente nesse lugar, no lugar que já não sabe mais o que orar, no lugar que parece vazio, mas que ainda assim não solta a promessa. Isso não é fraqueza, isso é fé em sua forma mais pura. E agora eu quero regar essa fé. Então seja honesto comigo. Separe 10 minutos e me diga a verdade, não a versão que você acha que deve dizer. Apenas a dor sincera, os lugares frustrados, as partes de você que estão presas entre o que sabe e o que sente. Eu não preciso de orações ensaiadas. Eu quero a honestidade que cura. Você não precisa me proteger das suas perguntas. Eu não me intimido com o seu silêncio. Até mesmo os suspiros que você solta na cozinha, os pensamentos que invadem durante uma reunião, aqueles que você nunca diz em voz alta, eu ouço todos, eu guardo todos, eu os interpreto. O Espírito Santo intercede por você quando você não sabe como articular o que está acontecendo em sua alma. Romanos capítulo 8, versículo 26. Você não está falhando na oração, você está sendo carregado por ela. E quanto ao tempo, como você tem administrado esse dom enquanto espera? É aqui que estou te convidando a mudar. Esperar não significa pausar seu propósito. Ainda há tarefas que estou colocando em suas mãos, sementes que ainda estou pedindo para você plantar, pessoas que ainda estou posicionando ao seu redor. Não acredite na mentira que diz: quando o rompimento vier, então obedecerei por completo. Não. Sua fidelidade agora está moldando o recipiente do que está por vir. O que você constrói no atraso se tornará a estrutura que sustentará a promessa. Então construa bem, mesmo em temporadas silenciosas. Escolha consistência em vez de perfeição. Escolha devoção em vez de visibilidade. Acorde e me pergunte onde derramar seu amor. Mesmo que seja apenas em uma conversa, uma página no diário, um pequeno sim. Eu pego essas coisas e as multiplico de formas que você não pode imaginar. Lembre-se disto, você não foi chamado para preencher todos os espaços. Foi chamado para preencher os espaços que eu te designei. Então respire. Liberte-se da pressão de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não precisa correr para alcançar. Você só precisa caminhar em meu ritmo. Esse atraso não foi uma zona morta. Foi um aprofundamento. E o estilo de vida que você cultiva agora moldará a forma como você carregará a próxima estação. É por isso que estou te desacelerando, para recalibrar seus ritmos antes que o ritmo se acelere novamente.
Deixe-me dizer de outra maneira. Sua gentileza agora é sua nova força. Sua quietude não é preguiça, é clareza. Seus limites não são rejeição, são sabedoria. Você não precisa se estender além do que aguenta para se sentir digno de avançar. Se eu não estou te apressando, por que você está se apressando? Não confunda espera com inatividade. Seu espírito está crescendo. Sua sensibilidade está amadurecendo. Seu discernimento está se afinando. A próxima estação exigirá mais foco, não mais frenesi. Por isso, estou te preparando agora, não apenas para entrar no seu destino, mas para viver a partir dele, sem perder sua paz. Você não precisará se esforçar para manter o que eu vou te dar. Você caminhará como uma criança que sabe que o pai está cuidando de cada passo. Então, hoje, cuide do seu jardim interior. Observe o ritmo da sua alma. Ouça seu corpo. Administre seu tempo. E faça tudo isso não por medo, mas por alinhamento. É assim que se vive para frente, mesmo enquanto a porta ainda está se abrindo. Você tem carregado tantos nomes que eu nunca te dei. Nomes como lento demais, tarde demais, aquele que está sempre esperando, o esquecido. Rótulos gravados em seu coração, não por mim, mas pela decepção. Em algum ponto do caminho, você começou a se enxergar através da lente dos resultados. Quando as coisas aconteciam rápido, você se sentia escolhido. Quando tudo estagnava, você se sentia invisível. Você deixou o tempo se tornar seu espelho e o atraso virou sua identidade. Mas hoje eu estou quebrando esse espelho. Atraso não é quem você é. Foi apenas parte da sua jornada. Deixe-me te lembrar do seu verdadeiro nome, aquele que eu sussurrei antes que o tempo começasse. Você não é aquele que está sempre atrás. Você é meu amado, meu ungido, meu preparado, meu plantado. Você não é definido pelo que ainda não aconteceu. Você é definido por aquele que nunca parou de agir. Respire fundo. Olhe para suas mãos. Elas podem estar cansadas, mas ainda são santas, ainda são escolhidas, ainda são designadas. O óleo não secou só porque a oportunidade demorou. A unção ainda é sua. O chamado ainda serve. Eu nunca o retirei. Eu estava refinando. Em algum momento você se tornou aquele em quem os outros se apoiavam. O forte, o confiável, o sempre disponível. E eu sei que no início isso não te incomodava. Você se sentia grato por ser útil. Gostava de ajudar. Mas pouco a pouco esse papel virou uma armadura. E por trás dessa armadura, sua alma começou a doer. Porque você não estava apenas sendo forte, estava se escondendo. Você pensou, se eu for forte o suficiente, talvez o rompimento venha mais rápido. Talvez Deus veja o quanto estou sendo fiel e me recompense. Mas eu nunca te pedi para provar nada. Nem sua fé, nem sua utilidade, nem seu valor. Você nunca precisou conquistar aquilo que eu já te dei. Essa identidade que você construiu. A pessoa que sempre diz sim, que sempre mantém tudo sob controle, que engole a decepção em silêncio. Essa versão sua nasceu da sobrevivência. Mas eu não estou chamando o sobrevivente agora. Estou chamando o filho. Estou chamando a filha. Estou chamando o filho que sabe que é amado sem precisar produzir. Você não precisa continuar se apresentando para permanecer no meu plano. É hora de tirar os rótulos que a espera tentou colar em você. O ignorado, o atrasado, o quase escolhido. Nenhum desses é o seu nome no meu livro. Eu não escrevi quase sobre a sua história. Eu escrevi chamado. Eu escrevi designado. Eu escrevi selado com minha promessa. E eu sei, uma parte de você ainda está com medo de esperar de novo. Você não quer reacender seu coração apenas para sentir novamente o frio do atraso. Eu entendo, mas ouça-me. Isso não é sobre alimentar uma esperança rasa. É sobre lembrar quem você é quando para de se medir pelo que ainda não aconteceu. Você não é aquilo que está esperando. Você não é o título que ainda não recebeu, o palco no qual ainda não subiu, ou o relacionamento que ainda não chegou. Você não é definido por atraso, por posição, por progresso ou produtividade. Você é meu, esse é o seu nome. Quando há paz nesse nome, há liberdade nessa identidade. Quando você se lembra de quem é, você para de implorar por validação. Para de correr atrás de linhas do tempo.
para de usar máscaras para confortar os outros. É isso que estou fazendo em você agora, removendo cada identidade falsa que tentou se estabelecer durante o atraso. Porque quando a promessa se abrir, eu não quero que o performer entre por aquela porta. Eu quero o verdadeiro você, aquele que ora em silêncio, não para ser visto. Aquele que permanece mesmo sem aplausos. Aquele que ainda me ama mesmo após anos de espera. Essa pessoa que estou levantando. Essa é a pessoa em quem eu confio. E essa é a pessoa que está pronta. Você não está entrando nesta próxima estação para provar que ainda tem o que é preciso. Você está entrando porque finalmente acredita que não precisa mais provar nada. Então solte as máscaras. Solte os rótulos. Solte a pressão de ser aquilo que o atraso tentou fazer de você. Você não é mais o forte. Você é o rendido. Isso é muito mais poderoso. Agora que você deixou de lado as falsas identidades, eu quero te ensinar como caminhar adiante em verdade. Não às pressas, não reagindo, mas enraizado. Você esteve em um longo atraso. E quando o movimento finalmente começa, a tentação é correr. Mas o destino não exige velocidade, ele exige sensibilidade. Não são os passos mais barulhentos que te levam adiante. São os mais alinhados. Então escute com atenção, meu filho, minha filha. Esta próxima estação não é sobre mais atividade, é sobre mais precisão. Antes de correr atrás de qualquer coisa, volte ao ritmo comigo. Deixe-me guiar seus passos novamente. Não o medo do tempo, não a necessidade de compensar, não o barulho do que os outros estão fazendo. Eu te mostrarei onde mover, quando esperar o que liberar. Isso começa aqui. Retorne à simplicidade. Eu sei que você quer mapas detalhados. Eu sei que você quer cronogramas, plantas, certezas. Mas estou te convidando para algo melhor. Comunhão. Quero que você caminhe comigo diariamente, devagar e intencionalmente. Solte a necessidade de saber tudo com antecedência. Essa necessidade só alimentou sua ansiedade. Eu te darei luz suficiente para o próximo passo. E quando você der esse passo, eu te darei mais. Comece criando espaço novamente. Espaço sagrado. Espaço real. Não apenas 10 minutos apressados pela manhã. Me dê espaço para falar sem pressa. Eu não estou escondendo minha voz. Você apenas nem sempre está quieto o suficiente para ouvi-la. Vamos recomeçar com um ritmo simples. Acorde e me faça uma pergunta. Qual é o teu coração para hoje? Não o que devo fazer, não o que preciso consertar. Apenas, Pai, para onde o teu coração está me conduzindo agora? Essa pergunta vai te realinhar mais do que qualquer sistema de produtividade. Então, escreva de novo. Sim, mesmo que pareça seco, mesmo que você não saiba o que escrever. Escreva seus pensamentos crus, suas perguntas, suas orações. E então pause. Peça-me para falar e escreva o que você perceber. Não o que acha que eu quero ouvir, mas o que realmente vier. Com o tempo, você começará a notar a diferença entre seus pensamentos e os meus sussurros. Se minhas palavras estão falando com você, escreva com sinceridade. Eu sou teu e volto ao teu ritmo, Pai. Comece a jejuar, mas não apenas de alimentos. Jejue do ruído, da comparação, de medir sua vida pelos destaques dos outros. Toda vez que sua mente começar a girar em torno de prazos e métricas, pare, respire, lembre-se, você não está atrasado, você está em processo de se tornar. Isso não é algo para se apressar, é algo para se saborear. Crie momentos no seu dia em que você não faça nada além de ouvir. Mesmo que sejam apenas 5 minutos, sem música, sem celular, apenas respiração e consciência. Deixe-me recalibrar sua audição espiritual. Eu não estou longe, eu estou na quietude. E quando o medo começar a subir, quando você sentir aquele pânico dizendo, se eu não agir agora, vou perder de novo, quero que pare e se lembre. Você não precisa forçar aquilo que eu estou abrindo. Portas que exigem que você abandone a sua paz não são portas que eu enviei. E é assim que você vai saber a diferença nesta próxima estação. Nem toda oportunidade será divina. Algumas coisas parecerão boas, mas vão te arrancar da paz. E essa é a sua bússola agora. Siga a paz, não a pressão. Deixe-me também falar sobre seus relacionamentos.
Algumas das pessoas que caminharam com você no atraso não caminharão com você no cumprimento. Isso não é traição, é transição. Você não está abandonando ninguém. Você apenas não está mais se encolhendo para manter o conforto delas. Seja cuidadoso com quem tem acesso ao seu processo. Nem todo mundo que aplaudiu sua estação passada será capaz de sustentar o peso da próxima. Você não deve explicações a todos, mas me deve obediência. E aqui está algo que você precisa lembrar. O que eu abro, eu sustento. Você não precisa manipular o resultado. Você não precisa se conectar com as pessoas certas para alcançar uma profecia. Eu farei isso. Eu te estabelecerei e eu te manterei firme. Mas preciso que você caminhe comigo diariamente. Não como uma tarefa, mas como sua fonte. Não apenas como uma disciplina, mas como um desejo. O atraso purificou seu apetite. Agora você não quer apenas progresso. Você quer a mim. E esse é exatamente o tipo de coração em que posso confiar o destino. Então aqui está a sua instrução, meu filho, minha filha. Fique perto, fique humilde, fique leve e continue ouvindo. Seus próximos passos virão do sussurro, não do vendaval. Há uma mudança acontecendo no invisível. Agora mesmo, não porque você forçou, mas porque seu coração finalmente se alinhou para carregar o que está vindo. Sua alma não está mais correndo atrás das sombras do algum dia. Você está enraizado em mim. E esse enraizamento abriu os portões. Onde antes havia um muro chamado atraso, agora o favor começa a fluir como um rio. Eu não estou apenas curando o seu passado. Estou anunciando seu avanço. Aquilo que você não conseguiu conquistar através do esforço, agora está se abrindo através da rendição. Você começará a perceber isso de formas pequenas e inesperadas. Conversas que levam à restauração. Portas que você nunca bateu, começando a se destrancar. Ideias que pareciam mortas, voltando à vida com precisão e clareza. Isso não são coincidências. São os meus movimentos. Meu favor está se movendo em sua direção. Não porque você teve um bom desempenho durante o atraso, mas porque seu coração se voltou para mim no silêncio. A postura de humildade que você assumiu, a obediência no lugar secreto, o sim invisível, a antiga rendição, essas coisas carregaram peso no espírito. Eu vi cada sim escondido e agora estou soprando sobre eles. Veja o que acontece quando a paz se torna sua bússola. Você começará a enxergar o que antes passava despercebido. Você notará alinhamentos que não exigem atenção. Você sentirá quando o ambiente mudar. Entrará em reuniões e sentirá a atmosfera ceder, porque minha presença irá à sua frente. Nem toda porta parecerá espetacular, mas as que eu abrir carregarão substância. E ouça-me com atenção. Você não precisa anunciar seu retorno. Eu farei isso. Eu serei sua justificação. Você não precisará provar que ainda é chamado. Eu farei com que aquilo que coloquei dentro de você fale por si só. Pensaram que você havia desaparecido, que se perdeu no atraso. Mas eu estava te escondendo, te preservando, te plantando. E agora, enquanto chega o tempo da sua revelação, suas raízes falarão mais alto que seu currículo. Seu fruto validará o peso que você carrega. Estou até mesmo restaurando anos. Não voltando no tempo, mas acelerando o propósito. Aquilo que você achou que levaria décadas começará a acontecer em meses. Não por pressa, mas por alinhamento. Quando eu sopro sobre algo, o tempo se curva à minha vontade. Eu não apenas restauro, eu redimo. Haverá momentos nas próximas semanas em que você terá que escolher entre o caminho familiar e o caminho fiel. Não se apoie no que é confortável. Siga a direção. Se eu disser espere, espere. Se eu disser fale, fale. Se eu disser vá, vá. Mesmo que não faça sentido lógico. Você já andou tempo demais baseado no raciocínio humano. E agora estou te ensinando a responder divinamente. E sim, estou trazendo pessoas para caminhar com você. Não por pena, mas por conexão profética. Você não está entrando nesta estação sozinho. Estou entrelaçando relacionamentos alinhados com o reino. Pessoas que não vão sugar de você, mas derramar em você. Pessoas que não vão competir com seu chamado, mas ajudar a carregá-lo.
Esses não serão apenas amigos, serão construtores ao seu lado. Você também começará a ver antigas atribuições se dissolvendo. Coisas que antes pareciam importantes perderão o peso. Não se assuste, sou eu te transicionando. Se você continuar tentando reviver o que estou liberando, vai perder o que estou revelando. Deixe o antigo manto cair. O novo é mais leve, e agora ele te serve perfeitamente. E aqui está a parte mais importante. Você não precisará implorar por clareza. Ela virá, não toda de uma vez, mas no ritmo da sua caminhada. À medida que você se mover, o caminho surgirá. À medida que disser sim, a próxima página se virará. Eu não estou retendo revelações para te frustrar. Estou revelando no ritmo que seu coração pode carregar. Então espere movimento, espere surpresas, espere uma nova linguagem surgir em sua boca. Espere se lembrar de quem você é todos os dias. Espere interrupções divinas. E acima de tudo, espere por mim. Você não está apenas entrando em seu destino, está entrando na plenitude da sua confiança em mim. E essa confiança é o que abre portas que ninguém pode fechar. Agora que você saiu da neblina e começou a ver os sinais de vida novamente, não quero que escorregue de volta para a autodependência. O destino não é sustentado por força de vontade. Ele é carregado pelo sopro. E esse sopro não é uma metáfora. Esse sopro é o meu espírito, o mesmo que pairava sobre as águas na criação, o mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, o mesmo que nunca te deixou durante o atraso. Você precisa do Espírito, não apenas para recomeçar, mas para continuar bem. Então vamos deixar isso bem claro. Meu Espírito não é um plano B, ele não é um suprimento emergencial. Ele é o sopro do seu novo ritmo. Aquele que se move quando sua lógica falha. Aquele que te lembra quem você é quando o barulho fica alto novamente. Aquele que sussurra a minha verdade quando as velhas mentiras tentam voltar disfarçadas. Ele é o seu fôlego. Deixe que ele seja o seu fôlego. É assim que você sustentará o que estou abrindo em sua vida. Não gerenciando resultados, mas permanecendo em comunhão constante. Não compartimentalize o Espírito apenas ao seu momento de oração. Convide-o para dentro das suas tarefas, seus e-mails, seu trânsito, suas decisões. Deixe que ele te interrompa. Deixe que ele te ensine a respirar espiritualmente do mesmo modo que seus pulmões respiram sem esforço. E quando a pressão voltar, porque ela voltará, pare, respire, pergunte a ele o que é real e o que é apenas ruído. O inimigo adora reintroduzir a urgência como distração, mas o meu espírito traz clareza, não caos. O espírito jamais te empurrará para o medo, jamais te forçará a performance. Ele sempre te guiará em paz. Quero que você comece a notar quando sua alma se contrai. Isso é um sinal. Pergunte, onde foi que eu perdi a paz? Onde parei de ouvir? Então volte. Não para uma lista de tarefas, mas para o sopro. É ali que o meu espírito te espera. Você nunca foi feito para sustentar seu destino sob tensão espiritual. Foi feito para viver a partir da plenitude. Mas plenitude não vem da correria. Ela vem de ser preenchido de novo e de novo. Não espere até estar vazio para me buscar. Deixe o preenchimento se tornar seu estilo de vida. Eu não estou te enviando de volta ao mundo com nada além de inspiração. Estou te enviando com um companheiro residente. O Espírito é o seu lembrete quando o desânimo se aproxima, seu advogado quando a dúvida volta a sussurrar, seu intercessor quando suas palavras secam. Ele não permanece apenas nas suas vitórias, ele caminha com você em cada vale entre elas. Você vai precisar dele, não porque é fraco, mas porque é escolhido. O peso do chamado é grande demais para carregar sem o sopro. Até mesmo Jesus não começou antes que o Espírito repousasse sobre ele. Então, por que você começaria diferente? Que isso se torne o seu novo ritmo sagrado. Inspire confiança, inspire esforço, inspire verdade, inspire medo, inspire graça, inspire culpa. De novo e de novo, até que isso se torne sua natureza. Deixe o Espírito não apenas te guiar, mas te formar. E filho, filha, ouça-me, isso não é temporário. Isso não é um alto espiritual.
para te ajudar a passar uma semana difícil. Estou te convidando para uma amizade para toda a vida. Uma em que meu espírito se torna seu novo padrão, não seu último recurso. Deixe que ele fale primeiro. Deixe que ele tenha a voz mais alta. Deixe que ele te lembre que só porque o atraso te esticou, ele não roubou seu fôlego. Ele o aprofundou. Você aprendeu a respirar em lugares apertados. E agora que as coisas estão se abrindo, você se moverá com uma profundidade e sabedoria que não vieram de livros ou mentores, mas do Espírito que permaneceu quando mais ninguém ficou. É assim que você entrará nas promessas que estão à frente. Não ofegante e frenético, mas estável e cheio. E quando outros perguntarem como você está conseguindo, você sorrirá. Não porque descobriu tudo, mas porque não está mais carregando tudo sozinho. E simplesmente dirá: eu respiro com ele. Agora você foi mais longe do que imagina. Essa estrada do atraso, esse vale de silêncio, não te esvaziou. Te refinou. Você achou que a espera enfraqueceria sua voz, mas ela ganhou peso. Você achou que apagaria sua luz, mas ela purificou sua chama. E agora, meu filho, minha filha, eu estou te enviando para frente, não como alguém que esperou com medo, mas como quem foi forjado no fogo. Isso não é sobre voltar aos trilhos, é sobre entrar na trilha que sempre preparei para você, inabalado pelos desvios, intocado pelo tempo. Aquilo que parecia desperdício era um ventre, aquilo que parecia morte era profundidade. E agora você não carrega decepção, você carrega a evidência. Se esta foi a confirmação que sua alma esperava, escreva com fé: Espírito Santo, tu és meu novo ritmo. Evidência de que mesmo quando o calendário parecia silencioso, minha aliança nunca se moveu. Chegou a hora de você soltar tudo aquilo que o atraso tentou colar ao seu nome. Você não está atrasado, você não está esquecido, você não está quebrado, você não está tarde demais. Você é meu, ainda meu. E eu ainda estou te conduzindo em plenitude. Então levante-se, não apressado, mas liberado. Não com pressa, mas sustentado. Vá adiante, não para correr atrás do tempo perdido, mas para carregar o que sempre foi seu. Deixe que a minha paz marque os seus passos. Deixe que a minha presença seja o seu mapa. Deixe que o meu espírito permaneça sendo o seu fôlego. Verá momentos em breve em que você sentirá a velha tensão tentando voltar. Ansiedade dizendo: será que agora é real mesmo? E quando isso vier, quero que você sorria. Não em negação, mas em verdade. Porque agora você sabe como responder. Você vai olhar para o atraso e dizer: você não venceu. Você me moldou, mas não me cancelou. Meu destino ainda está aqui. Meu Deus ainda está agindo. E eu ainda estou caminhando. E você vai caminhar, meu filho, minha filha. Não com medo, mas com fogo. Não com pânico, mas com promessa. Não com pressão, mas com paz. Você está pronto. Não porque tudo esteja claro, mas porque tudo está rendido. Você pode não saber exatamente o que vem a seguir, mas agora você sabe quem você é. E isso é mais do que suficiente. Amém? Meu querido filho, minha querida filha, convido você a se juntar à nossa comunidade e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, pois aqui embarcamos em explorações de autodescoberta e crescimento pessoal, promovendo uma compreensão da interconexão de toda a vida. Além disso, aqui você encontrará não apenas conforto, mas um refúgio de esperança e fé através de mensagens inspiradoras e orações poderosas. Compartilhe esta luz de esperança e unidade com seus irmãos e irmãs em Cristo. Sua jornada pessoal pode ser um farol, enchendo um caminho de luz e alegria em um mundo que precisa profundamente de bondade e compreensão. Obrigado pela sua companhia. Como você sabe, eu sempre fico imensamente feliz quando você dedica alguns minutinhos do seu dia para estar em comunhão comigo. Aliás, caso você sinta no coração em permanecer mais um pouquinho em minha santa presença, saiba que eu ficarei ainda mais feliz. Para isso, basta clicar no vídeo que aparecerá agora em sua tela, pois o preparei especialmente para você. Estou te esperando lá.